Olá, seja bem-vindo ao podcast O Maníaco da Capa Preta. Eu sou a Júlia. Eu sou o Rafael, Eu sou o Gustavo. E eu sou Lívia. e você está ouvindo uma história sobre os crimes de um incendiário. Em 1990, na cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, um homem causou pânico na população. Ele ficou conhecido pelo município e arredores pelo nome de incendiário. Descrito pelas vítimas como um homem de aproximadamente 1,70 de altura, barba rala, olhos castanhos, pele parda e que aparentava ter como idade 25 anos, ele andava à procura de suas vítimas com um manto preto que cobria todo o seu corpo. Ele é o principal suspeito de cometer 3 homicídios e inúmeros atentados criminosos. Dentre esses atentados, o mais comum era atear fogo em casas, carros e pessoas. O incendiário fez mais de 35 vítimas não fatais. Porém, sua trajetória de crimes não iniciou em São Sebastião do Paraíso no ano de 1990, mas sim em 1989, na década passada, no não tão próximo distrito de Pirapora, Minas Gerais. Pirapora, Minas Gerais, abril de 1989. O jornal Correio Brasiliense noticiou sobre um maníaco do fogo que havia incendiado 4 casas em uma semana, deixando 6 feridos na cidade de Pirapora. O maníaco da capa preta, segundo relatos, agia sempre da mesma forma. Após as 4 da manhã, ele se direcionava para as periferias. Através das janelas dos quartos das casas, ele atirava um pedaço de pano com álcool em colchões e em seguida ateava fogo. Curvelo, Minas Gerais, agosto de 1989. Em Curvelo, uma criança foi morta e 10 mulheres ficaram feridas através das chamas do maníaco da capa preta. Além disso, 4 veículos foram incendiados. 25 ocorrências foram registradas pela polícia. Congonhas, Minas Gerais, fim de 1989 e início de 1990. O incendiário passou pela cidade, porém não há informações sobre os ataques. Oliveira, Minas Gerais, março de 1990. Na cidade de Oliveira, cidade cerca de 150 quilômetros da capital Belo Horizonte, o incendiário deixou 4 vítimas e 6 carros destruídos. Três Pontas, Minas Gerais, abril de 1990. O maníaco incendiou 3 casas, fez 3 vítimas e queimou um carro. Segundo autoridades, em um intervalo de 18 meses ocorreram ataques semelhantes em 10 cidades. As vítimas eram majoritariamente mulheres e crianças. A partir de especulações foi revelado que o maníaco picotava as calcinhas de suas vítimas com um facão e só agredia homens caso eles aparecessem para socorrer as mulheres que ele ateava fogo. Portanto, até hoje não se sabe se existe apenas um maníaco ou uma espécie de seita devota ao fogo. Até chegar ao ápice de seus crimes, em outubro de 1990. A pacata cidade de São Sebastião do Paraíso foi o principal cenário de suas atrocidades cometidas, principalmente nas regiões periféricas. Devido aos relatos de ataques na cidade, uma mãe, com o intuito de proteção, colocou seus 3 filhos para dormir em sua cama. Na mesma noite, o maníaco ateou fogo no quarto onde as crianças costumavam dormir. Esse é um dos diversos ataques que são especulados de terem acontecido na cidade durante aquela época. Houve uma grande mobilização da comunidade paraisense a fim de encontrar o sujeito que aterrorizava a cidade e pôr um fim em seu circo de terror. Foram registrados mais de 1.000 pessoas em busca pelo incendiário. Foram vasculhadas pensões, hotéis, casas abandonadas, cavernas, grutas, dentro das matas e locais de difícil acesso. Não se tem certeza de como ele se locomovia de uma cidade para outra, mas também há especulações de que ele transitava por meio de trens de carga. O homem já chegou a fugir de um cerco feito por 60 policiais. Em novembro de 1990, o delegado José Machado de Oliveira decretou que havia encontrado um acampamento. Eu sou Ana Maria de Oliveira, tenho 70 anos e sobrevivi à face do incendiário. Ana, como era a cidade em 1989? Era muito boa. Tinha uma praça, a Praça da Matriz. Era bem diferente. Tinha um cinema, o Cine São Sebastião. E os jovens, o ponto principal dos jovens passear era lá, no centro, na Praça da Matriz. Era uma cidade muito boa. Era ótima. E você acha que a paz da cidade foi perturbada em algum momento?
Foi. Com a chegada do quê? Do incendiário. O que foi o incendiário? As pessoas não tinham medo até de dormir, porque ele entrava pelo telhado e jogava um líquido e queimava as pessoas, principalmente mulher. Ele gostava de jogar fogo nas mulheres. Eu, na época, eu não vi falar de nenhum homem que ele queimou, foi só mulher. Quem era seu marido? Ah, meu marido era Djalma Sabe. Trabalhava na Coparaíso. Tinha um casal de filhos. A vida era um pouco difícil. E a gente pagava aluguel. Aí nós resolvemos, a Coparaíso deu a casa para a gente morar. Era um pouco afastada. Aí a gente foi morar nessa casa. E foi na época que surgiu essa conversa do incendiário. Ah, minha casa era boa, tinha um quintal bem grande, cercado de muro. O muro não era muito alto, não. Aí eu sempre dava uma volta ali por perto, eu ficava muito sozinha. Aí eu vi uma conversa do incendiário. E naquela época, ouviu muita gente queimada. Aí eu fui falar que era um incendiário. E eu descobri um senhor que dormia nesse barracão no fundo da minha casa, no Parque Industrial, onde tinha muitas fábricas, inclusive tinha muito galpão assim, abandonado. Aí eu, curiosa, né, subi no muro para ver. Aí eu vi um senhor deitado, tinha muitos livros em volta dele. Você pode me falar como que era esse senhor? Moreno, alto, cabelo castanho escuro. E logo que ele me viu, ele levantou e desapareceu. Não vi aonde ele foi, deixou os livros para trás. Aí meu marido ligou para a polícia veio e descobriu um senhor que dormia lá e acharam assim muitos livros perto onde que ele dormia, na cama, no chão, e uns livros de reza, uns livros estranhos. Nada, porque aí depois disso aí ele desapareceu. Encontrou-se nesse acampamento diários com inscrições pessoais e frases como: as mulheres não prestam e os homens são todos chifrudos. O livro Nostradamus, Uma bíblia com pregações e livros de magia negra. Além disso, também foi encontrado um rádio de pilha, que foi um instrumento utilizado pelo incendiário para acompanhar o noticiário sobre seus ataques. De acordo com moradores da Vila João 23, um homem estranho via rondando o local há cerca de um mês, assustando pessoas indefesas que atravessavam à noite a passarela Padre Geraldo Rezende. Esses moradores levaram a atitude na brincadeira, até o atentado ocorrido na madrugada do dia 31 de outubro de 1990. Fabiana Carolina de Moraes, de apenas 9 anos, estava dormindo e acordou com seu corpo em chamas. Um sujeito estranho, provavelmente o mesmo que assustava as pessoas, ateou fogo através de um vitrô quebrado no quarto em que dormia Fabiana e outras 2 crianças. Fabiana foi hospitalizada na Santa Casa com sérias queimaduras por todo o seu corpo. Na madrugada seguinte, o vigia noturno Laércio Aparecido Alves foi atacado. Laércio estava trabalhando como vigia para a curtidora Nossa Senhora Aparecida, no bairro San Genaro, próximo ao Parque Industrial. Segundo Laércio, um sujeito apareceu em sua frente com uma tocha na mão e, sem dizer nada, jogou álcool e ateou fogo em seu corpo. Enquanto o vigia tentava apagar o fogo, o incendiário batia em sua cabeça com um pedaço de pau. A tocha e o pedaço de pau foram encontrados no quintal de uma residência, a aproximadamente 1 quilômetro do local do ataque. Conforme apurou o jornal local, Jornal do Sudoeste, a senhora Lázara e grande número de vizinhos avistaram o vulto de um elemento com uma tocha na mão a poucos metros de distância.
Apavorados, começaram a correr e chamar por socorro, dando tempo para o elemento desaparecer no mato próximo. Lázara chegou a sentir-se mal. Com a gritaria, os moradores que já estavam alarmados começaram a se reunir e vasculhar o local. Ao local chegou um caminhão do corpo de bombeiros e depois alguns policiais. O incendiário atravessou então de um lado para o outro, cruzando a segunda lagoa, se instalando em um capinzal. Foi quando o borracheiro Antônio Francisco Rosa, Toninho, também começou a procurar pelo incendiário, juntamente com um grande número de homens. As buscas insistentes não resultaram em nada. Até mesmo a colaboração de um grande criminoso da época que conhecia bem os bairros e becos da cidade foi em vão. Todos procuraram sem obter respostas da localização do incendiário. Na madrugada do dia 6 de novembro de 1990, no bairro São Judas Tadeu, Maria Noé de Lima, de 56 anos, estava dormindo em sua casa, com sua neta Nayara Maria de Souza Lima, de apenas 3 anos. O maníaco invadiu a casa, despejou álcool e ateou fogo sobre Maria e Nayara. Segundo informações da polícia, o criminoso teve acesso à residência por meio de uma parede em construção, de onde chegou ao telhado. Sobre o telhado, ele retirou cerca de 15 telhas e pulou no interior da casa. As duas vítimas dormiam na mesma cama na hora do atentado e sofreram queimaduras graves. De acordo com a edição do Jornal do Sudoeste, datada em 10 de novembro de 1990, a menina Nayara ficou internada em estado grave na Santa Casa local, e os médicos aguardavam o momento que ela abrisse os olhos para verificar a extensão da queimadura, mesmo tudo indicando que ela perderia a visão. Enquanto a polícia investigava os atentados, na madrugada de finados, o incendiário voltou a atacar. Dessa vez, ele jogava álcool na porta de um bar, até que uma senhora, preocupada, avistou a cena e chamou socorros. A guarda municipal não conseguiu alcançar o maníaco, que desapareceu em uma plantação de eucaliptos próxima ao local. Na época, houve grande movimentação da mídia sensacionalista que divulgava informações sobre mais de um caso e mais de um criminoso. Muitas pessoas se aproveitavam da visibilidade do caso para atrair fama para si. O delegado Valdecir Antônio de Oliveira declarou que de 100 chamadas de denúncia, apenas 2 eram verdadeiras. Portanto, foi difícil concluir as investigações sobre o caso. Com o desaparecimento de relatos do incendiário, o caso foi encerrado em aberto, nunca tendo sido capturado o principal suspeito e nunca tendo chegado perto de conseguir informações sobre seu paradeiro ou identidade.